Então, vamos começar nossa aula de, acho que número 4. Tá? Vamos ver se agora funciona bem o áudio. Nesta aula, vamos ver a distribuição do ar comprimido desde o ponto mais funcional, o dimensionamento da linha principal ou da linha tronco e da secundária. Tá? Vamos ver também outra abordagem mais, digamos, mais rápida, que é mediante um nomograma. Tá? Muito bem, vamos começar então pela parte de distribuição do ar comprimido. Então, para a instalação de uma rede de ar comprimido, precisamos cuidar dos seguintes itens. Primeiro, da localização da central geradora, tá? Que dependendo do tamanho do nosso compressor, vamos ter que colocar ela fora, né? Num lugar, num prédio separado, tá? Com certas proteções. Se for pequeno, não precisa, tá? Vamos falar um pouquinho disso. E também, dependendo do tamanho, né? Vamos ter que colocar um sistema de resfriamento. Vamos ver umas pequenas considerações ou dicas para o dimensionamento da rede, considerações pré-projeto, tá? Algumas ferramentas para auxiliar a montagem da rede e, finalmente, elementos de tratamento do ar, antes de que cheguem à nossa máquina pneumática. Bem, então a localização da central geradora, como falei aqui, vai depender do tamanho. Se temos um tamanho grande, tá? um sistema fixo, tá? Temos que colocar ela fora da fábrica, tá? em uma área externa delimitada que permita a livre entrada para manutenção, mas ao mesmo tempo seja isolada da poeira, permita a circulação de vento e também, dependendo do tamanho, né, e do fator climático regional, é importante manter uma refrigeração ou um isolamento térmico. Tá? Não pode subir mais de 25 graus, tá? Não é recomendado, tá? Principalmente em regiões aqui do vale, né, que às vezes as temperaturas em verão oscilam nos 40 graus. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui para que vocês vejam o que é um compressor, digamos, de tamanho grande, ou seja, um compressor industrial. Vocês já podem ver, se não tem rodinhas, já não é um compressor, digamos, pequeno, tá? Então, esse tipo e maiores, existem muito maiores, né? Tem que ir, então, em um compartimento separado. Tá? Sistema de esfriamento, resfriamento. Então, aqui eu coloquei um compressor portátil, pequeno. Bem que tem as rodinhas, então podemos considerar que esse é um tamanho pequeno, esse é um tamanho médio. Né? Esses compressores já têm umas aletas, né, na parte dos cilindros, né? Isso permite a dissipação do calor. Tá? Não precisariam sistemas de resfriamentos adicionais. Tá? Mas, quando encontramos sistemas industriais de grande tamanho, 40 HP, então bem grandes, tá? É necessário instalar um sistema de ventilação adicional, tá? Ou de refrigeração. Considerações para o dimensionamento da rede. Então, primeiro, como tínhamos falado na aula anterior, é muito importante verificar quais são todos os pontos da empresa onde deve passar o ar. E se na nossa empresa deve ter um sistema, digamos, fechado, né, de tubulação, ou seja, que percorra todo o perímetro da nossa planta, tá? Ou se um sistema aberto que vai só até um ponto. Tá? Devemos também considerar possíveis ampliações ou possível crescimento no número de máquinas. Então já devemos colocar válvulas, tá, ao longo da tubulação que sirvam para ser colocadas rapidamente, né, as entradas para as novas máquinas. Tá?
definir se o circuito da rede será aberto ou fechado, né? O que eu falava, circuito aberto ou fechado. Aqui temos o circuito aberto. Esses tipos de circuitos pneumáticos servem para atingir algum ponto de uma máquina isolado, ou que fique longe do compressor, mas não conseguimos manter a pressão constante ou homogênea ao longo, né, do tronco principal. Aqui vemos que é necessário colocar um compressor em série com outro, tá? Provavelmente porque a pressão cai, tá? Cai conforme a linha do tronco cresce. Aqui temos um circuito fechado, utilizado na maioria das indústrias. Então fornece a toda a extensão da planta uma pressão e uma vazão homogênea. Tá? Agora, em cada ponto de alimentação, temos que instalar os seguintes artefactos. Sempre uma válvula de registro antes de nossa máquina. Tá? Temos linha de alimentação porque alimenta uma máquina aqui. Então, caso precisemos fazer uma manutenção e não tenhamos que desligar todo o nosso sistema, né, ou ligar o compressor, deixar sem ar comprimido as outras máquinas, basta com fechar esse registro e fazemos tranquilamente a manutenção àquela máquina específica. Tá? Temos alguns elementos de montagem e fixação das tubulações. Né? Aqui vemos que estamos fixando nossa tubulação a uma viga por uma estrutura, né, chamada de canotera. Esse aqui em forma de gancho, chamado de pendural, tá? Ou também são utilizados os grampos. Agora, em relação aos próprios tubos, tá? Que formam a linha principal e secundária, elas devem ser feitas de um material, tá, específico, né, segundo a norma ASTM, tá, que é o aço galvanizado. Tá. Também tem uns que são chamados de aço preto, tá, mas esses correspondem a um material feito especialmente para tubulação. Tá. O processo de fabricação é feito, se não me engano, por extrusão. Tá? E evitam que apareçam rachaduras, grietas internas, bolhas internas, qualquer, digamos, tipo de anomalia que promova uma vazão de ar. Tá? Também eles têm uma resistência ao vácuo e à pressão, então eles são testados em altas pressões, tá? Para verificar que eles não explodam nem implodam. E também são verificados que não ocorra nenhuma vazão de ar nesses testes. Devemos considerar que a linha secundária deve de ter uma inclinação no sentido do fluxo. Essa inclinação é para evitar que o condensado vá para a máquina. Tá? Ou seja, sempre temos que evitar que vá condensado ou vapor para a máquina, tá? Porque provoca oxidação, tá? Efeitos indesejados. No entanto, cilindros pneumáticos são de alumínio. A parte, digamos, o fluxo de fluido pneumático também pode ser utilizado em outros equipamentos, tá? Não unicamente em cilindros de alumínio. Então, devemos evitar a umidade. Se recomenda de 0,5 a 2% da inclinação do comprimento do tubo, ou seja, cada 100 metros de tubulação horizontal, levantamos ele meio metro vertical, né? De uma ponta em relação à outra, ou meio metro ou até 2 metros. Tá? Consideremos aqui a linha de alimentação de cada equipamento deve sair da parte superior da linha secundária, ou seja, tem sempre os cotovelos para cima. Vejam aqui essa imagem. Tá? Temos aqui uma linha principal, uma linha tronco, onde tem os cotovelos que saem para cima. E de uma secundária para o serviço, novamente aparece um cotovelo para cima. Novamente, bem? Isso também faz com que as gotinhas de água não sobam, né? Fiquem para baixo, não cheguem no equipamento.
a linha de alimentação deve ter uma unidade de conservação pneumática, o famoso lubrifio. Tá? Como tínhamos visto, esse lubrifio lubrifica, filtra as partículas, regula a quantidade de pressão que entra no nosso equipamento, tá? E ainda tem uma unidade de dreno incorporada. Aqui temos um desenho esquemático e também a simbologia simplificada. Tá? Tinha explicado, acho que na aula passada, que essa simbologia das linhas segmentadas corresponde a filtro, um manômetro, tá? Ou também significa regulação, que podemos regular a pressão. E aqui o filtro. Temos também que deve ter um registro para facilitar a manutenção da unidade lubrifio e do equipamento também, né? Então, aqui, né? Tem um registro. Eu fecho só o registro em vez de fazer uma parada de planta. E por último, colocar um purgador, né, no final da linha. Tá? Mas alguns equipamentos lubrifio já possuem o dreno. Tá? Então não seria necessário nesses casos. Bem, a cor da tubulação, azul, por norma. Tá? Por norma ABNT, diz até o tom que deve ser feito. Tá? Vocês sabem que temos para cada tipo de fluido uma cor, né? Temos gases, temos fluidos hidráulicos, etc. Então deve ter uma cor padrão. Tá? Tratamento do ar. Tínhamos falado isso já por cima na aula passada, em função das peças. Agora vamos falar em relação de cada parte em uma abordagem mais funcional, né? Então, aqui está explicadinho, tá? Eu vou resumir um pouco. Aqui temos a saída do compressor. Temos um compressor aqui, essa é a saída. Então chega o ar quente, provavelmente com certa umidade. Como chega quente, tem que ser passado por um processo de resfriamento. Tá? Aqui passa um serpentim ou uma bobina com água. Tá? Aqui a entrada da água fria e aqui a saída, onde já sai mais quente, né? Ela extrai o calor do ar. Então, já quando passa pela bobina, o ar é resfriado, tende a condensar-se. Tá? Então, temos essa unidade de separação do condensado. Então, vemos que tem um registro e uma purga. Tá? Uma purga ou também exaustão do condensado. Tá? Aqui entramos ao nosso acumulador, tá? Ou também nosso reservatório. Vemos que aqui tem essa válvula de emergência, tá? Quando a pressão sobe a um patamar não desejado, essa válvula abre e libera a pressão necessária até que volte a um nível normal. Temos nosso manômetro para controlar a pressão. E aqui tem uma válvula também que iria também para uma purga, tá? Vejam que aqui ocorre condensação devido à alta pressão. E aqui ocorre condensação devido à variação de temperatura. Tá? Bom, saindo do nosso acumulador, temos um bypass que vai direto para o serviço. Esse bypass vai por cima, já que o ar mais leve estaria carente de umidade. Já o ar que está carregado com umidade é mais pesado e passa por baixo. Tem que ir numa unidade secadora. Ainda assim que o ar esteja em processo de secagem, tem uma válvula que iria para uma purga e na saída novamente vem uma purga. Tá? Quando vai para o serviço, novamente tem uma purga antes da entrada da máquina e no mesmo lubrifio. Vamos ver agora como fazer um dimensionamento da linha principal ou da linha tronco, ou seja, como determinar o diâmetro interno dessa tubulação e como pedir isso ou fazer o dimensionamento para fazer o orçamento. Tá? Precisamos de um valor comercial, né? Bem, o mais importante,
ou seja, o mais importante em termos de necessidades de projeto é saber qual a pressão e qual a vazão necessária. Tá? A pressão geralmente são pressões de trabalho, né? 9 bar, inclusive um pouquinho mais, só devemos tomar cuidado com o efeito Joule-Thomson. Né? Mas a vazão, para nós determinar ela um valor aproximado, devemos considerar todas as máquinas pneumáticas funcionando em forma simultânea. Tá? E ainda com algum fator de esperança de crescimento otimista, né? Daqui a um tempinho, tá? Ou seja, já sobredimensionando, esperando um crescimento da nossa planta, da nossa empresa. Também devemos ter um fator de segurança, digamos assim, para a pressão. Tá? Sempre devemos considerar que tem variações oscilações na linha de eletricidade, ou podem aparecer algumas vazões innecessárias, mas como se chamam? Alguns furos ou escape de ar indesejados, tá? Alguma, sei lá, um decremento na eficiência do nosso compressor, etc. Tá? Então, sempre é bom colocar um pouquinho a mais de pressão no nosso cálculo. Tá? Então, até 0,5 bar para linhas que sejam maiores ou iguais a 500 metros. Tá? 0,3 bar para linhas que sejam de 300 metros para baixo. Tá? Devemos também considerar os seguintes itens para o projeto. Tá? A vazão, comprimento total da tubulação. Comprimento total quer dizer quantos metros lineares tem nossa tubulação da linha principal ou tronco. Qual a pressão admissível, aqueles 0,5 bar, 0,3 bar. Número de pontos de estrangulamento. Tá? O que é isso? São os pontos onde vamos ter válvulas, T's, cotovelos, né? Essas peças que servem para a união, né? E geram um atrito ou uma perda de carga. Tá? Perda de carga quer dizer perda de pressão. E também temos que considerar a pressão de trabalho. Bem, então o primeiro item a considerar a vazão. Né? Temos que calcular a vazão, supondo toda a vazão, todos os metros cúbicos por unidade de tempo que vai consumir cada uma das máquinas. Tá? Todas funcionando em forma simultânea. Tá? Essa vazão é denominada com a letra Q. Comprimento total da linha tronco, tá? Ou LT, em metros. LT está formado por L1 mais L2, onde L1 é o comprimento retilíneo, ou seja, quantos metros de tubo efetivamente tem nossa linha, e o L2 é o comprimento equivalente. Tá? Isso corresponde a um valor obtido de tabelas de cada um dos elementos como válvulas, T's, tá? Cotovelos, etc. Onde essa tabela transforma os valores de perda de pressão em valores equivalentes de metros de tubulação. Isso para que nós possamos somar, né, ao comprimento total, tá? E saibamos quanta perda de pressão total temos. A queda de pressão admitida, né? 0,3 bar, né? Até 300 metros, 0,5 bar de 500 metros para cima de comprimento linear de tubulação. Esse é denominado com o símbolo ΔP. E, bom, o número de pontos de estrangulamento. Né? Eu já falei que são singularidades como curvas, registros, T, cotovelos, válvulas, etc. Tá? Então, essas singularidades têm uma perda de carga transformada a comprimento equivalente em metros. Aqui estão, né? Temos várias tabelas. Eu vou passar para vocês. Vou sair dessa apresentação. Quero que vejam essa aqui que é da Parker. Tá? Eu vou passar esse
esse link para vocês, que vai aparecer aqui um manual com tabelas, tá? Um manual da Parker, se não me engano. Bom, vocês também podem utilizar como bibliografia, tá? Eu acho que já coloquei na bibliografia, né, o manual da Parker. Só que tem tantos manuais, né? Cada um é diferente, mas basicamente todos apresentam o que eu tenho apresentado até agora, tá? As mesmas explicações, né? Aqui apresenta-nos o log de fio. Me interessa na parte de tabelas, vamos ver se está. Nomogramas, cadê? Isto aqui essa perda por diâmetro do furo, manutenção. Bom, eu vou passar para vocês, vou procurar com calma e passo para vocês os links. Tá? De todos modos, também temos aqui a mesma apresentação. Tá? Nos slides estão essas tabelas, caso vocês precisem. Bem, então, estas tabelas de comprimento equivalente de perda de carga correspondem, então, a cada tipo de singularidade. Né? Temos vários tipos de conexões, que são singularidades cotovelo 90 graus comum, raio longo. Temos aqui uma T fluxo em linha, uma T em fluxo normal pelo ramal, né? Faz uma curva 90 graus o fluxo. Aí vejam que entre essas duas temos uma diferença de perda muito grande. Vou explicar o que aparece aqui primeiro. Aqui em cima são os diâmetros nominais em polegadas. Aqui debaixo já está a perda equivalente em metros. Tá? E aqui, por exemplo, na parte de cima diz rosqueado e por flange. Rosqueado quer dizer que tem uma rosca interna e externa, então isso provocaria mais atrito, tá? Maior perda. Flange, a superfície lisa, tá? Provocaria menos perda. Vejam essas válvulas aqui. Temos válvula de gaveta e de globo. Tá? A válvula de globo é uma válvula que se fecha rapidamente. Tá? Com um quarto de giro, vocês já conseguem fechar ou abrir totalmente o fluxo. Só que vejam que a perda é bem maior que aqui o colega de válvula de gaveta. Né? É 0,17 metros versus 6,7 metros. Então depende para o que vocês queiram. Né? A válvula globo serve como emergência. Tá? Já a de gaveta não é de emergência, mas promove menos perda de pressão. Pressão de regime ou pressão de trabalho. Tá? Tem valores mais fora do recomendado. Né? O recomendado, o que mais tem, são 6 bar, mas podemos encontrar pressões maiores. Tá? Só que devemos cuidar o efeito do resfriamento das tubulações, inclusive o congelamento, tá? Principalmente na saída do compressor. De todos modos, se um sistema de compressão moderna, o projeto dela deve ter uma regulagem da pressão que impeça o efeito Joule-Thomson. Tá? Agora, em plantas, em fábricas que são mais antigas, vocês devem cuidar. Para a determinação do diâmetro, então, da tubulação principal. Aqui vemos uma expressão algébrica do diâmetro interno da tubulação. E isso é dado em milímetros. Tá? Devemos considerar isso e tomar cuidado, porque na hora de ir nas tabelas, vamos ter que trocar para polegadas. Tá? Também na hora de pedir diâmetros comerciais, geralmente em polegadas. Tá? Então, essa equação depois vai ter que ser transformada para polegadas. Então, o diâmetro aqui está em função do comprimento total, da vazão, da pressão de trabalho e da perda de pressão. Tá? Quando já nós tenhamos aqui o valor numérico do diâmetro calculado,
podemos ir a tabelas comerciais, tá? Ou que estão sob norma, para poder encontrar nosso diâmetro nominal. Aqui, o diâmetro nominal, como ven, está em polegadas. O diâmetro nominal não corresponde nem ao diâmetro externo, nem ao diâmetro interno. Ele corresponde a um diâmetro intermediário entre os dois, tá? Mas vocês entram nessa tabela pelo diâmetro interno em milímetros. Por exemplo, vocês escolhem, ou melhor, desta equação, vocês obtêm um valor em milímetros, correspondente a 15 ou a 14 milímetros. O que vocês fazem? 14, digamos, é menor que 15,8, maior que 12,6. Então, vou escolher imediatamente maior, 15,8. E como que eu peço meu orçamento, ou na loja aqui, quero uma tubulação de diâmetro nominal de meia polegada. Tá? Bom, essa tabela é mais comprida, né? Tem valores de maior diâmetro. Tá? Isso é só para exemplificar, tá? O que existe. Um exemplo, mediante a abordagem do equacionamento. Deseja-se determinar o diâmetro necessário da tubulação de linha-tronco de uma rede com as seguintes características. Comprimento retilíneo de tubulação, 300 metros. Perda de carga admitida, 0,3 bar. Pressão de trabalho, 9 bar. Vazão, 300 metros cúbicos por hora. E um aumento da capacidade prevista nos próximos 10 anos de 60%. Bem otimista, né? Mas tem que ser. Então, as singularidades. Vamos ter 3 roscas, T's roscados com fluxo em ramal, 5. Tá? 5 T's roscados com fluxo em ramal. Ou seja, um fluxo vai para uma direção e depois vira em forma perpendicular. Tá? E aquele que tem maior perda. T's roscados com fluxo em linha, esse tem menor perda. Quantos? 29. Válvulas tipo gaveta, roscados, 7. Curvas de 90 graus de raio longo, 5. Beleza, então já vamos colocar numa tabelinha todos esses dados. Tá? Como ainda não temos os comprimentos, não temos os diâmetros das singularidades, porque não sabemos nem o diâmetro da nossa tubulação, temos que fazer uma primeira iteração. Tá? Então, nossa primeira iteração para achar o diâmetro vai ser sem considerar o L2, tá? Ou seja, o comprimento equivalente por singularidades. Tá? Consideramos na primeira iteração só o comprimento retilíneo de tubulação. Tá? Então, se consideramos que a vazão é de 300 vezes um 60% de aumento em 10 anos, nos dá 480. Tá? Colocamos aqui 480 na vazão. Comprimento linear da tubulação, 300 metros, né? Foi dado. Então, sem o comprimento equivalente das singularidades. ΔP, 0,3. Pressão de trabalho, 9. Tá? Computamos esses valores e nos dá um valor em milímetros de 70. Agora, 70 é aproximadamente 3 polegadas. Nós vamos então na tabela 5, né? Tabela 5. Tá? Vemos que esse vai ser nosso diâmetro nominal. Vamos aqui retroceder para ir na tabela 5. Aqui, ó. Temos diâmetro. Quanto que era nosso diâmetro? 70, né? Então, tabela 5. Diâmetro interno. Temos 62,7, 77,9. Tá? Então,
como não temos 70, temos que escolher o diâmetro imediatamente maior a 70, que na tabela aparece 77,9. Isso corresponde a 3 polegadas de diâmetro nominal. Beleza, vamos com esse valor. Né? E partimos para a tabela 5, perdão, para a tabela 6, tá? Das singularidades. Aqui nós tínhamos que possuíamos curvas T em fluxo pelo ramal, né? E selecionamos aqui em diâmetro nominal 3. Aí nos dá 5,2 metros equivalentes. Também tínhamos T's com fluxo em linha, tá? Diâmetro nominal de 3 polegadas, então nos dá uma perda em metros de 3,7. E assim vai, né? Tínhamos válvulas gaveta, uma curva 90 raio longo, tá? E colocamos todos esses dados, comprimento equivalente, na tabelinha, né? Correspondente a cada singularidade, e colocamos a quantidade de singularidades. Aí multiplicamos, né, a quantidade pelo número de metros equivalentes. Nos vai dar um total, que somamos novamente e vamos ter, então, comprimento equivalente total L1. Perdão, L2. Aqui está errado, tá? Isso aqui é L2. L2, tá? Esse daqui. O L total vai ser L1, e o comprimento linear de tubulação 300 mais L2, esse valor daqui. 143,36. Tá? Esse aqui, então, o comprimento total LT. Colocamos este valor aqui na nossa equação do diâmetro e fazemos nossa segunda iteração. Daí o valor do diâmetro interno nos dá 75,74. Novamente na tabela 5, achamos que corresponde a 3 polegadas, tá? Não ultrapassou o valor de 3 polegadas de diâmetro nominal, tá? Portanto, já se a nossa segunda iteração convergiu para um mesmo valor, quer dizer que já está dimensionada a nossa tubulação. Tá? Muito bem. Vamos ver agora o dimensionamento das linhas secundárias e de alimentação.